Em primeiro lugar, obrigado, Elizabeth. A gente, para quem aqui a maioria das pessoas são os integrantes do grupo, né, que já estão trabalhando dentro desse projeto, que é a historiografia do Estado brasileiro sobre a ótica do Jorge. É um projeto financiado pela Lei de Fomento da Prefeitura de São Paulo. E a gente estamos agora na terceira etapa. A primeira foram as oficinas que nós fizemos, em que foram feitas as seleções, né? A gente começou com um número grande, assim, quase o dobro de pessoas. E depois nós fomos para a etapa das leituras, onde a gente leu Confraria, Sumidouro, Vereda da Salvação, né? O Pedreira, que é o texto principal que nós estamos trabalhando. E agora a gente está nessa fase das palestras. Aí temos você, o João, vamos ter o Eduardo na semana que vem, tivemos o Sérgio de Carvalho, e aí a última etapa é a etapa realmente dos ensaios e tal. Enfim, a pesquisa avança assim, e também das montagens. A gente tem que remontar a Pedreira das Almas, a gente tem que remontar a Moratória, a gente tem que remontar todos esses textos, os mais ou menos conhecidos, enfim, mas que eu acho que jogam luz sobre questões presentes, questões políticas, mais do que partidárias, mas questões políticas, de como a sociedade, como essa saga do Brasil, da formação do Brasil, né, como é que a gente pode se entender? Isso é a definição de tragédia. Os dois lados têm razão. Vamos pegar Antígona, que né, tem a ver aqui com esse mundo. Todo mundo tem razão ali, né? Agora, alguém vai perder, quer dizer, alguém vai ter que enfrentar o seu destino, né, e sucumbir. De alguma forma, a Mariana aceita o seu destino e ela sucumbe, né? Ela vai vir aí na minha tese, de ler o Jorge Andrade lendo, você vê como esse passado morto vai, de alguma forma, matando as pessoas. E elas se transformam em cadáveres. Como eu costumo dizer, como as tias dizem, as tias do Rastro Atrás, as 3 tias, não sei se vocês lembram, né? As tias, o que elas dizem? Nós só temos a nossa roupa do corpo e o caminho do cemitério. Eu chamei isso de força vital. Ela é sempre o motor, ainda que ela não esteja presente. As ideias dela subvertem a ordem, né? E por quê? Quem é essa mulher? Aí ele vai contar nas confrarias quem é essa mulher, né, que também se reinventa, que também traçou seu destino, que tinha um destino traçado e teve que criar sua própria história, né? E que vai confrontar a estrutura da colônia, né, as divisões da colônia, e tem na voz do Jorge, tem uma postura de futuro, uma postura de conciliação, de esperança. Então a gente tem uma ideia errada de aristocrata, né? Se você quiser, leia o livro dos snobs do Thackeray. Ele fala disso, ele vai mostrando que o nobre tem unha suja. Esta ideia que a gente tem aristocrata de corte é uma ideia francesa de Luís XIV, né? Que é uma invenção da França. Mas não é essa a ideia da aristocracia. A aristocracia é quem tem terra. Porque de fato é a vida dele que ele está arriscando ali, né? Quer dizer, ele deixou todo o resto e queria descobrir que ele tinha que dar certo. Felizmente deu certo, né? E depois a conversa que ele tem com o pai dele. Aquilo é lindo, né? Aquilo é lindo, porque é essa aristocracia, né, rude, mas que se encantou com aquilo também. Quer dizer, o teatro chegou, a encenação chegou nessas pessoas. Numa pessoa que achava que aquilo tudo era uma bobagem, que aquilo tudo não tinha o menor sentido, e que vai dizer, agora eu entendi. Sabe, você ouvir do seu pai que falar para você, agora entendi, não é pouca coisa. E ele reforça, né, nos maiores depoimentos dele, né, que ele se declara não partidário, sim um político, né, um pensamento político e não partidário, e que a intenção dele é não fazer um melodrama, né, não colocar o bom e o mal na peça. Eu acho que esse pensamento de acreditar que, por um lado, essas mulheres vencem alguma coisa, mas por um lado essas mulheres podem estar evitando alguma coisa, ou seja, a ação delas não necessariamente é positiva.
a ação delas pode ser negativa. Mas eu via no Jorge essas questões também, as questões de fundo como um conflito de gerações, muito explícito no Jorge, que nem sempre você vê explícito no Nelson Rodrigues, do jeito que você vê no Jorge Andrade. E isso é fundamental no expressionismo, né? A questão de um novo homem redimido e moderno, o expressionismo busca esse novo homem com letra maiúscula, inclusive, e eu acho que o Jorge aponta para isso. O Martiniano é este novo homem, de alguma forma, né? Que vai transformar. O expressionismo tem, além de todos os recursos e as questões de projeção da mente no espaço cênico, que é isso que a gente faz, e o expressionismo como execução, vamos dizer assim, da peça, a feitura da literatura dramática, ele tem ou peças que são verborrágicas ou peças que são telegráficas. Acho que a gente podia pensar uma questão mais ampla, que é essa questão da maternidade, e talvez isso seja essa força vital da Marta, que se joga como uma mãe. Talvez a missão da Marta, ela só encontre a missão da Marta na confraria quando porque ela era a mulher, ela tinha uma família, uma coisa mais ou menos normal, comum ali, mas a hora que o filho é morto, aí ela encontra, talvez se encontre nesta posição de mãe. Me parecia isso, que era um imobilismo, né, de ficar discutindo as coisas e não resolver, até que então eu acho que ele está ali, como a Marta ali, acho que encarna um pouco nele, né, de tirar, se ele conseguir convencer uma pessoa, é um começo. Que é isso, mas é o momento deles. Então é por isso que eu acho que tem a Marta, tem o Gabriel, tem esses líderes que vão, ainda que a Marta seja uma líder popular, né, que assumem a liderança, a vanguarda, enfim, né? De tentar alavancar. De tentar alavancar o povo, ainda que a gente não tenha talvez a peça do povo. Então, assim, o teatro, o que era patrocinado pelo governo, ainda estava muito ligado àquele outro teatro, as pessoas, era Paulo Magalhães, que estava lá, era o pessoal desse outro teatro. Mas a companhia, por exemplo, também está começando a se modernizar. E uma prova disso, modernizar nesse sentido desse teatro que estava sendo proposto a partir, né, comediantes do TBC, ter encenado as peças do Jorge Andrade. Né? Então você vê, quem abraça esse projeto, o Estado começa a abraçar um pouco esse projeto também. Né? Então, eu acho que um pouco pensar que o Jorge escreve para ele, né? Chega uma hora que ele diz assim, não vou escrever porque ninguém vai encenar uma peça como nas confrarias, que tem, sei lá, 35 figurantes, né? Quem que vai pagar um negócio dele? Não vou escrever. Aí ele não, eu vou escrever porque eu quero deixar o meu testemunho, eu quero deixar registrado o que eu penso sobre o mundo, sobre o Brasil, e eu vou deixar isso escrito. Se encenarem, tudo bem. Então tem duas dimensões, ele não está escrevendo para ser encenado apenas. Pensando no público, eu acho que é isso. Entendeu? Porque ele precisa fazer isso, ele tem que entender, ele quer entender o Brasil, ele quer entender quem ele é dentro de toda essa história, né? Que forças estão ali, né? Para a gente voltar à questão dessas forças sociais, mais do que políticas, né? Dessas forças sociais que estão em jogo, e ele vai deixar, assim como o Sérgio Buarque de Holanda deu a visão do paraíso ou não, como, né, o Gilberto Freire, como Caio Prado, esses pensadores. Eu vou pôr aqui o Darcy Ribeiro também, que é uma pessoa que eu acho maravilhosa. Sensacional, que tenta entender o Brasil, né? Então, assim, é pouca coisa. Eu me aposentei e eu acho que eu vou ter tempo de ficar fazendo isso até o resto da minha vida. Mais ou menos. Né? A gente sempre faz uma foto aqui final, a gente junta o grupo inteiro. Podemos? Claro, prazer.